Olá, iniciando mais um vídeo. E olha aqui, a Rupizinha e o mosqueteiro. E aqui tá quem? Tá o Rucão. Olha aqui o Rucão. Passou pomada hoje. O Hulk e a casa do Lotaro, a casa do Hulk ficou maior. E por quê? Por causa que, como tava machucado, ia ser melhor deixar aqui mais alto. E assim deu pra ele não... Aí agora é melhor porque ele não bate a cabeça. E quando ele vai cantar ou fica já em pé, pode acabar batendo a cabeça e machucar a crista, que não tem mais. Pode acabar machucando e sangrar um pouco. Então é melhor que fique mais alto. E teve essa reforma na casa do Hulk. E a Hulk gostou da reforma? E a pomada tá passando agora, já passou hoje. Mas esse vídeo não vai ser muito sobre as galinhas, mas sim sobre outra coisa. Então hoje tá fazendo 1 ano do canal. E olha aqui essa tela. É pra passar lá. Depois do acidente que aconteceu com o Hulk, é melhor passar. Então eu tô aqui porque hoje vamos... Eu sei que você não quer ir. Olha, eu tô aqui com o Frangolindo por causa que ele foi um dos principais do canal. Esse é o Hulk. Mas como ele tá machucado, ele fica lá se esperando. Aqui tem milho, ó. Tem uma banana. Melhor fechar aqui, porque às vezes entra rato. Alguém deve ter esquecido aberto. Mas então, se você ainda não sabe, provavelmente deve estar no título, 1 ano dos dinossauros. Então nesse vídeo eu vou explicar como que foi a criação do canal. Que não começou um ano atrás. Começou bem antes. A resposta vai te surpreender. Então vamos... E também eu vou tentar explicar a história das galinhas, caso dê tempo. Senão não vou explicar não. Eu contei a história. E só se a história do canal for rápida. E também não parar de enrolar, então vamos lá. Eu tô com o Frangolindo por causa que a Cajó, ela tá lá no ninho, então é melhor gravar com ele, né? Frangolindo. Tá bem, então vamos lá. O Vinho aqui, a Rubi e o mosqueteiro estão aqui, né? Então, olha só como ele tá bonito. Vamos lá, a história começa no ano de 2017. Naquela época eu queria muito gravar vídeo para o YouTube, como hoje. Mas naquela época não tinha galinha, não tinha nada. Então o que eu gravava? Receita. Literalmente eu gravei uns 2 ou 3 vídeos gravando como fazer brigadeiro. Não, teve um vídeo gravando... Eita, tem um pombo aqui. Aquele pombo tava ali tomando água. Tá bem. Tá, então... E o Frangolindo já tá cantando, o Frangolindo. Então naquele ano eu queria muito, então eu comecei a gravar um vídeo. Eu gravei um vídeo de receita e gravava um monte de vídeo de Hot Wheels. Do mesmo jeito que eu gravava antes. Lá no início do canal, quando eu pegava e jogava um monte de carrinho. Era quase daquele tipo. Aí eu gravei uns 3 vídeos de Hot Wheels, mostrando de carrinho. E teve um vídeo de receita. E aí eu acreditava que ele tava indo pro YouTube. Só que não. Então na época ninguém sabia muito bem como que criava um canal. Então eu não quis mais gravar. E aí eu parei. E aí eu nem liguei mais com isso e ficou tudo de boa. Então um dia, depois de muito tempo, no dia 1 de outubro, eu soltei a Carijó para ela andar um pouco. Aí eu peguei a Carijó e falei, vamos aqui ver YouTube pra Carijó. E, incrível que pareça, a Carijó ela assiste. Quando você põe alguma coisa, caso for algo de galinha, a Carijó ama. Ela fica assistindo. Se for coisa de galinha ou coisa que tem a ver com comida, a Carijó fica assistindo. Se for, na verdade, qualquer coisa, a Carijó fica. Então, ó, bem aqui, ó, bem nesse lugar, eu ia assistir YouTube com a Carijó. Então, na hora que eu ia assistir, aí eu notei uma coisa. Que quando você tá no YouTube, tem tipo umas bolinhas lá embaixo. E uma tem tipo o negócio de uma pessoa. Aí quando eu apertei, eu vi criar canal. E quando eu criei, eu comecei a fazer vídeos. Então,
a criação do canal foi totalmente sem querer. Se acontecesse alguma coisinha errada naquele dia, não ia ter canal hoje. Provavelmente ainda nem saberia como fazer. Então foi desse jeito. A história começa em 2017 e termina em 2024. O primeiro vídeo, acho que foi dia 1 de outubro, nem eu lembro direito. Ou foi um pouquinho antes. Mas vamos deixar dia 1 de outubro, por causa que tá lá. Então nesse vídeo, como eu falei, tá com 6 minutos de vídeo já. Dá pra dizer a história das galinhas. Tá, história das galinhas. Agora, duas histórias do mesmo vídeo. Interessante, né, Frangolino? Ele deve estar doido pra sair. Então, a história das galinhas se começa com a Frangolina. Por causa que eu acho que era aniversário do meu tio. E aí eu fui lá achar a cara dele, que eu já gravei umas 2 vezes lá. Onde o Hulk tava morando. Mas então a gente foi pra lá. E aí, quando a gente tava lá, a gente tava vendo as galinhas lá, os pintinhos fofinhos. A minha avó perguntou se eu queria ter uma galinha. Por causa que ela achou que ia ser fácil. E aí eu com certeza falei sim. E aí, depois não passou nem uma semana. E aí chegou o dia de comprar o pintinho. A gente comprou numa loja. Quase que meu tio naquela época ele ainda não tinha pintinhos. Tinha, mas já estavam crescidos um pouco. A gente foi comprar e comprou uma galinha caipira. Olha a coisa. A galinha caipira é a Frangolina. Todo mundo já conhece. Caso você não conhece, já tem uns 2 vídeos falando sobre ela. Então isso foi no dia 28 de novembro. A gente comprou ela. Não muito longe daqui. A gente comprou ela no dia 28 de novembro. A gente pagou R$9. R$9 na Frangolina. Ela é uma galinha caipira. E aí depois passam alguns dias. Aí meu tio ele veio aqui e ele falou que os pintinhos era bom ter 2. Porque um ficava cuidando do outro. Tipo, ficava esquentando o outro. Como que o Frangolina e a galinha fazia. Os 2 ficavam sempre juntos. Ainda ficam, né? Mas então, era bom ter 2. E aí eu tinha um outro tio que já é inscrito desse canal. Foi uma coisa que ele foi inscrito de número 70 alguma coisa. Mas então, como ele trabalhava não muito longe de lá, ele foi comprar o pintinho lá. E aí quando ele comprou o pintinho que era pretinho. E caso você não sabe, é a Carijó. A Carijó ela, foi comprada entre o dia 10 e 15 de dezembro de 2023. Então ele comprou a Carijó e uma coisa é o valor dela, que ela é do mesmo tamanho da Frangolina e foi R$6. Interessante, né? Talvez ela é de outra espécie? Talvez. Então assim a gente ficou com as duas. Mas passou um tempo e aí a minha tia foi lá foi lá pra casa do meu tio e aí ela viu que tinha um monte de pintinhos. E aí tinha nascido balinhadas de um monte de pintinhos fofinhos, branquinhos. E aí, o que aconteceu? Naquela época, como ainda tinha 2 pintinhos, aí como a Carijó a Frangolina tava crescendo, então foi uma boa ideia ia ser trazer um dos pintinhos, que tinha uns 5 lá. Então o meu tio ele trouxe, quando eu não tava aqui, ele trouxe quando eu cheguei, aí tinha um pintinho branquinho. E quem era? O Dourado. O Francisco Dourado. Era tão bonitinho. Então ele ficava com a Frangolina e a Carijó. E o incrível que pareça, quem é que batia nele? Era a Carijó ou a Frangolina? Era a Frangolina. A Carijó ficava de boa com ele. Então assim, o Dourado foi crescendo e a gente não ia ter mais pintinho. Já tinha um galo e 2 galinhas, estavam perfeitos. Até que aí o meu tio ele pediu uns 10 ovos pra chocar de pintinhos, por causa que ele disse que as galinhas daqui eram muito bonitas. Ele queria ter galinhas iguais. E ele perguntou onde que a gente tinha comprado. Eu não sei se ele comprou lá, eu acho que não. Mas então
Ele pediu 10 ovos, aí quando ele veio, a gente deu. E aí, nasceu 3 pintinhos. E quando nasceu, a gente foi... Aí, uma coisa com o Dourado, ele nasceu dia 30 de dezembro de 2023. Bem na virada do ano. Então, aí, a gente... Aí, nasceu 3 pintinhos. E um deles foi a Violeta. E os outros 2 eu já mostrei em outros vídeos. Provavelmente um deles é o pai do Frangolino. Eu mostrei no vídeo quando a gente foi buscar o Hulk. Faz um mês, basicamente. Então, a gente trouxe ela. E ela foi crescendo. Quem batia nela? A Carijó. E a Frangolina não batia, mas não gostava muito de chegar-se perto. E o Dourado, a gente nem tentou deixar perto. Dourado não é bom, não. E aí foi assim, a Violeta foi crescendo e um dia eu gravei aqui um vídeo. Bem aqui, ó. Bem aqui, literalmente aqui. Onde a gente gravou o primeiro vídeo, tinha a Violeta. Eu tô pensando também hoje ainda recriar aquele vídeo. Eu tô tentando decorar as falas do vídeo pra ir regravar ele do mesmo jeito que foi aquele. Vou tentar. Então assim, o Frangolino não, a Violeta foi crescendo. E aí o meu outro tio, ele foi lá na feira. E aí, quando ele voltou da feira, o que ele me trouxe? Um pintinho. E quem foi? O Hulk. O Hulk foi crescendo, né, Hulk? Vamos ver o Hulk, aliás. Hulk, olha só, aqui agora fica melhor. Então aí, o Hulk, ele foi crescendo, e ele foi crescendo, aí... E aí foi uma boa ideia levar ele pra lá, onde tem mais galinhas, ele ia viver melhor. E o Dourado e ele estavam querendo competir. Não competir. Uma coisa, não competir, mas sim que não tinha muito espaço. E uma coisa que aconteceu foi que apareceu também um jacu aqui. O Dourado deu um couro no jacu, que o jacu até hoje nunca mais voltou. Era tão bonito aquele jacu. Tinha algumas fotos dele, só que se perderam. É que eu deixei no celular e tinha um monte de foto da Carijó e da Frangolina bebês. Por isso que não tem muitos vídeos, eu falo mostrando foto delas. Por causa que tinha muitas, só que aí o que aconteceu? Eu tinha muitas fotos, só que aí tava no celular. E aí esse celular acabou caindo e acabou apagando tudo. E aí não tem mais foto delas. E as que sobraram foi de outro celular, que desse tá sendo gravado, que eu não tirava muitas fotos. Então assim, o Hulk ele teve. E aí o Jacu nunca mais voltou. Aí eu tava falando das fotos. As fotos aí tava no celular. E esse daqui é o que guardei. É o que a memória não foi. Não foi quebrada. Então assim, as fotos desse daqui não tinha muitas, por causa que eu tava tirando só do outro. E tinha um monte de foto da Carijó bebê, tinha da Frangolina, e hoje eu não tenho mais nenhuma da Carijó. Tenho só uma, mas era bem embaçada. Não dá pra ver direito a Carijó e a Frangolina como que eram. Muito menos o Dourado, que eu não tirei muitas. Mas tem um vídeo do Dourado, pelo menos, né? Então, assim, aí, aquele celular também perdeu um monte de coisa. Tinha um jogo que eu tava jogando, já tava num level muito grande, pra você dar apagado. Que é o mesmo celular que tá sendo gravado os vídeos do Dinosaves 2. Era o violão e música, agora se chama Dinosaves 2. Lá só tem um vídeo das galinhas, que é o Dourado, e aquele vídeo das galinhas em vários ângulos. É só você procurar, não é tão antigo, uns 3 meses talvez. Então assim, o Hulk foi levado e a gente trouxe 2 pintinhos. Quase a gente trouxe a mãe deles. Teria sido uma boa ideia, por causa que ela poderia ficar com o Hulk agora, né? A gente não tava pensando em trazer o Hulk de volta. Mas então a gente trouxe o Frangolino, né? Frangolino! E a Galinheta, que teve um probleminha na perna. Já faz tempinho que ela não aparece, mas ela tá bem. Não tá muito bem, mas tá bem. Não está comendo e tomando água. Tomar água e comer é muito difícil. Mas ela come e toma água. É por causa que ela derruba a água e tem que ficar de olho. Aí de noite a gente não deixa água, porque vai que ela derruba e acaba se molhando. E não é bom. O Frangolino já consegue. Então é por isso que fica essa bacia aqui de água que eu já mostrei. Pra quando soltar ele, principalmente o Hulk. Então assim, o Hulk, ele
foi atacado por um morcego e foi trazido pra cá de novo. E outra coisa, o Mosqueteiro e a Rubi, esses dois astros do canal e os que mais aprontam. A gente comprou eles por causa que a gente queria muito Galizés, por causa que... não sei porquê, mas a gente trouxe. E foi muito bom, por causa que agora a gente tem os dois, né? Então aí a gente comprou o Mosqueteiro e a Rubi, muito longe daqui, tá até vídeo do vídeo quando chegou. E aí o Hulk voltou e agora ele acabou se machucando. E no total nós temos 9 galinhas e galos. Tudo junto fica 9. Mas a gente tem 5 galinhas e 4 galos. O Hulk tá sem galinha, o Dourado tem 3, o Frangolino tem uma, que é a Galieta, e o Mosqueteiro tem 1. E agora a história do Fujão e do Fred, né? O Frangolino está dispensado. Então agora a história do Fujão e do Fred. O Fred é o pai do Fujão. E aí o Fujão e o Fred tava com a Suzy, que era a fêmea dele, que acabou morrendo por causa do quê? Foi que a gente comprou essa gaiola, era pra 2. Então o que aconteceu? A Suzy, quando ela ia ter filhote, como são aves, aí tinha um ninho. E aí quando ela foi botar o ovinho, não ficou... Aconteceu que ela não conseguiu, por causa que ela já era velhinha, e acabou falecendo por causa disso. E teve a Pardinha que ficou com o Fujão e depois foi pro Fred, por causa que o Fujão ainda era jovem. E aí ficou com o Fred e acabou acontecendo a mesma coisa. Tinha também a fêmea do Bob, que era a Forzinha, que era amarelinha e bem grande. E aqui tem um espacinho ninho, porque a gente comprou essa gaiola. E aí ela acabou... a gente comprou outra fêmea mais jovem, que era a Girassol. A Girassol ficou... A Forzinha acabou falecendo pela mesma coisa da Suzy e da Pardinha. E aí a Girassol também aconteceu a mesma coisa da Forzinha. E aí chegou a Nevinha, que agora fugiu pra completar. Então a história dos passarinhos foi essa. Peixoto e o King foi que eu vi. E aí como eu queria mais bichinhos de estimações, a gente agora teve eles. Então praticamente já contei a história de todos do canal, né? Todos os mais. Então foi tudo isso, esse vídeo contando a história de todo mundo. E também do canal. E caso você tava se perguntando, olha aqui a Galieta. Ela fica bastante deitada. O Frangolino vai ficar aqui andando mais um pouco. Mas então foi tudo isso, esse vídeo que foi tanto das galinhas, tanto com toda a história do canal. Com 1 ano do Dinosabies. Nossa, não parece que foi 1 ano, mas já faz 1 ano. Foi dia 1 de outubro. Hoje é dia 1 de outubro de 2025. Ano passado, dia 1 de outubro de 2024. E uma coisa, por que tem poucos vídeos agora? Resposta é por causa que eu acabo esquecendo de gravar muito. Também por causa que às vezes faz frio e chove. Esse dia até que choveu. Esse vídeo vai ter que ser postado, claro, no dia 1 de outubro. Então na hora que terminar esse vídeo, que já vai acabar, né? Eu já vou e tentar postar rápido. Mas então foi tudo isso. Esse vídeo mostrando o Frangolino. Olha que bonito. Deixa eu ver como isso. Como isso parece que não muda muito, mas olha aqui. Tá ficando bonitão. Acho que vai ficar um vermelho. Estranho por causa que ele já tá com 6 meses. E ainda não ficou. Então agora tá em outubro e logo vai ser outubro, novembro, setembro, outubro, novembro e dezembro. Tô achando que é mês 9 ainda. Mas então foi tudo isso. Se você gostou desse vídeo, eu sei que eu contei bem rápido, mas é por causa que o vídeo não ficar com meia hora. Então se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, por causa que ainda vai ter outros vídeos hoje. Então deixa o like, se inscreve no canal e... tchau. Olha a espora do Frangolino. Tchau. Eita, Galieta.